Tá. Com mais saúde aqui na telinha da NTV. O programa de hoje está sensacional e a gente volta em mais um bloco com o Dr. Luiz Rosas, direto do Aquitual Hospital. Ele que é geriatra e a gente está falando sobre suplementação, em específico na terceira idade. Mas a pergunta ficou no ar, doutor. Qual que é o momento e como a gente sabe que a gente precisa suplementar? Quais são os sinais que o nosso corpo dá que necessita de suplementação, que está faltando algo no nosso organismo, no nosso corpo? Então, como você perguntou, e antes de chamar o bloco, eu percebi que você também perguntou se é só o idoso que suplementa. Sim, não, sim. Suplementação pode ser feita para qualquer faixa etária. Eu vou dar exemplos fáceis aí da gente lembrar. A gestante, é comum a suplementação do ferro, porque é uma deficiência comum na gestação. As crianças mais novas também têm deficiência de ferro comumente, que é um suplemento. Então, a suplementação, na verdade, a necessidade dela vem de acordo com o perfil daquele paciente, se é um paciente que tem propensão à deficiência daquele nutriente, daquele elemento alimentar, e a gente escolhe de acordo com aquele público, né? Então, a suplementação é para qualquer faixa etária, como você tinha perguntado anteriormente. Desde que seja concedida. Isso, bem indicado. Bem indicado. E o momento, às vezes, pode ser tanto para prevenção de um sintoma que possa vir a ter, por exemplo, eu vou usar o ferro porque a gente já tinha começado a falar dele. Sim, claro. Suplementação de ferro vem para tanto tratar a anemia, se ela for por questões ferroprivas, por deficiência de ferro, algum outro elemento necessário para fazer o sangue, né? Tratar esse problema, como, por exemplo, a vitamina B12. Deficiência também pode causar anemia ou outros sintomas. A B12, doutor, aproveita que já falou da B12, está super em alta. A B12, né? O pessoal comprando B12 e hoje tem fácil acesso aí nas farmácias. A B12, para que serve de fato a B12? A vitamina B12 foi uma boa pergunta, que é uma das mais comuns que a gente vê as pessoas terem curiosidade, e é uma vitamina realmente muito necessária por diversas vezes suplementar no idoso. Por quê? A vitamina B12 ela é uma vitamina necessária para tanto a produção adequada de hemoglobina do nosso sangue, né, das nossas células sanguíneas. E a B12 também é uma vitamina necessária para nossa saúde neurológica, neuronal, dos nervos, né, dos neurônios. Então, essa vitamina B12 ela é uma vitamina de comum suplementação no idoso, porque com o passar da idade a gente tem dificuldade da absorção dessa vitamina. Eu digo que a B12 é uma das vitaminas mais difíceis de a gente absorver normalmente da dieta. Por exemplo, a B12 ela está presente nos alimentos de origem animal. Carnes, ovos, leite, queijo. Então, tudo que vem de origem animal pode ter B12 em sua composição. Mas qual é o problema? Essa B12 ela é absorvida no final do intestino delgado. Para chegar lá de forma disponível para absorção por causa da dieta, da nossa alimentação, ela tem que ter uma acidez adequada do estômago. O estômago tem que produzir uma substância chamada fator intrínseco para proteger essa B12 para chegar até lá. O trânsito intestinal tem que estar adequado. Tem medicamentos que atrapalham a absorção da B12, dando exemplos Por exemplo. Exemplos comuns como o metformina, que é o famoso glifage. Medicamentos comuníssimos, que é os protetores gástricos, né? O omeprazol, o pantoprazol atrapalha a absorção atrapalha. Então, olha que interessante. Por isso que é uma suplementação hoje por isso que é uma suplementação hoje tão comum, mas como eu falei, também muitas vezes feitas de forma excessiva. Pessoas jovens com absorção boa, com níveis bons, não tem necessidade nenhuma, porque muita gente associa às vezes essa suplementação da B12, diz que toma aquela injeção ou toma ela oral e sente energia, tá ótimo. Sublingual, tem várias apresentações, mas a pessoa toma e se sente ótimo. Mas se você não tem necessidade daquela suplementação no momento, vai ser o que a gente chama de efeito placebo. Realmente, porque muitos suplementos, às vezes as pessoas se sentem muito bem tomando, mesmo que do ponto de vista de evidência científica não tenha comprovação de que aquela suplementação vai dar efeito. Porque tem sempre aquela coisa, assim, eu tô procurando algo para me sentir melhor, eu tomo. 30% das pessoas vão se sentir melhor até tomando pílula de farinha, que é o famoso efeito placebo. Então, com o suplemento tem muito essa questão. A pessoa já tem um objetivo, tá procurando algo que ela acredita e vai. E esse importante fato da farinha aí é o que o mercado, às vezes, o pessoal gasta muito quando a gente está falando da suplementação em caso
de comprimido, sublingual, injetável. E não é barato, né, doutor? Não. E não é barato. E às vezes você está gastando dinheiro aí à toa. Então, por isso que fica mais viável, mais correto, pode-se dizer, essa é a verdade, você procurar um especialista. E, na verdade, você economiza até em forma de prevenção com outros problemas, outras doenças que podem acometer aí. Então, cuidado com o uso excessivo, se autossuplementar, né, doutor? Ótimo. Bom, falamos um pouquinho da B12, mas a gente tem que falar de uma vitamina também, o ômega 3. Ouve muito falar do ômega 3, principalmente na terceira idade. Para que serve? Qual que é o momento do ômega 3? O ômega do ponto de vista do mito que se cria um pouco em relação a ele, é de que ele seria a vitamina obrigatória, necessária para a prevenção de perdas de memória cognitiva, né? Que ela seria um super protetor. Essa evidência não é tão clara, não. Assim, não é obrigatório todo mundo tomar ômega. Tomar ômega não vai prevenir que você tenha questões de diminuição de memória, nada disso. Mas o ômega também tem seu papel. Por exemplo, o ômega ele pode ter um benefício em relação à questão do triglicérides, ele pode ajudar. É uma gordura boa, mas também tem seus riscos. Exemplo, ômega 3 em doses muito elevadas. Tem gente que às vezes toma ômega achando que vai curar um Alzheimer, vai prevenir um Alzheimer de tomar muito ômega. Ômega de 4 gramas para cima, já tem alguns trabalhos que mostram risco até de gerar arritmias, como a fibrilação atrial. Olha. Então, como eu falo, tudo tem que ser escolhido caso a caso. Por exemplo, outros usos do ômega 3. Tem um oftalmologista que gosta do ômega 3 para olho seco, é uma indicação que às vezes pode ajudar. E lembrar que o ômega também tem em alimentos, né? Por exemplo, se você consome bem peixes de águas profundas, sardinha, salmão, se você tem o consumo de algumas plantas que têm elementos do grupo ômega, por exemplo, linhaça, você vai conseguir também um percentual desse microelemento, do ômega 3 na sua dieta padrão, né? Então, é um bom... E outro, já que você está puxando os mais famosos, sim. O vitamina D. Tá aqui. Vitamina D e zinco também, quero que o doutor fale sobre isso. Vamos lá, vitamina D então. Vitamina D, qual é o caso? Vitamina D é uma vitamina importantíssima para alguns pontos da nossa saúde, né? Então, a vitamina D ela é importante para a saúde óssea, porque ela vai melhorar, potencializar o aproveitamento do cálcio da nossa dieta. Então, ela melhora essa absorção do cálcio. E tem muitos estudos, e hoje se foca muito nesse sentido, que talvez a vitamina D também tenha um componente da nossa saúde muscular, saúde imune, né? Da nossa imunidade também pode ser regulado pela vitamina D. De modo geral, a vitamina D ela hoje está muito banalizada porque se atribui muitas funções que às vezes não são tão comprovadas para ela. E ela tem risco, ela pode intoxicar em valores acima de 70. Quando você dosa a vitamina D no sangue, acima de 70 já tem risco de intoxicação, acima de 100 está só esperando intoxicar. E o que é que pode causar esse excesso de vitamina D? Cálculos renais, pedras nos rins, pode causar hipercalcemia, elevação do cálcio, pode causar sensação de fraqueza, diversos sintomas, às vezes até fatais, né? Então, não é uma vitamina também inócua e usada em excesso não tem, assim, sentido da gente usar de forma arbitrária, né? O doutor disse sobre que são relacionados a alguns outros fatores na questão da vitamina D. O que o pessoal fala que ela resolve, que ela suplementa, que ela vai resolver o problema e que de fato não existe a comprovação na medicina. Primeiro é de que assim, não tem uma fonte para se tirar isso. Muita gente postula de que tem níveis adequados de vitamina D que a gente não tem literatura, não tem fonte que comprove que para aquele indivíduo a vitamina D num valor mais elevado vai ter benefício. Quem é que a gente geralmente suplementa a vitamina D? São pessoas que estão em deficiência extrema. Aí pode gerar situações como raquitismo, que hoje é raríssimo. Ou se não, indivíduos de grupos de risco. Os idosos acabam usando muito, porque os idosos são grupos de risco, especialmente para a osteoporose, que é a doença que deixa os ossos mais fracos e pode aumentar o risco de fraturas. E os idosos também se beneficiam em outra seara, assim, importante, que é em relação à melhora da força muscular. Tem alguns trabalhos que associam
idosas especialmente, com vitamina D muito baixa, com melhora da fraqueza muscular quando elas chegam em níveis de vitamina D fisiológicos adequados, né? Muito bem, a gente está falando de alguns suplementos aqui, vitaminas e tudo mais. Falta só um pouquinho para a gente encerrar o programa. Doutor, fala só um pouquinho sobre o outro que é importante também, está em alta, que é o zinco. O zinco também é a mesma história, assim. Hoje em dia estão associando muito o zinco porque ele também faz parte da saúde imunológica, né? Assim, de processos relacionados à nossa imunidade. Mas o zinco, assim, é um microelemento que ele geralmente fica em deficiência, tem mais dificuldade da gente atingir os níveis adequados dele em situações especiais, né? Por exemplo, em quadro de diarreia, vômitos, a gente expolia esse zinco, pode ficar em deficiência, às vezes vai suplementar de zinco para melhorar um pouquinho dessas questões. Mas o zinco é muito controverso como uma suplementação para todo mundo. É uma deficiência tão E aonde a gente encontra o zinco na dieta normal? Pode ter em alguns alimentos, como carnes, castanha. O zinco é curioso porque o zinco ele é um microelemento. Ele é um elemento que a gente não precisa de quantidades grandes. Então, alimentos que têm algum percentual de zinco numa dieta habitual já vai atingir suas necessidades. E vamos botar aí na grande maioria das pessoas, né? Então não tem essa necessidade. Eu gostaria de falar de um que é super. Sim, vamos lá, vamos aproveitar. Super em voga hoje em dia, mas assim que é uma deficiência que não é comum, que está sendo utilizado de forma muito indiscriminada, que é o magnésio. Magnésio, hoje em dia tem um magnésio. Eu lembro, na minha infância eu tô lembrando aquele do leite de magnésio. Leite de magnésio. Mas esse era bom para intestino, né? Quem tinha constipação. Mas assim, hoje em dia o magnésio. Criaram diversos sais do magnésio. Magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio... o que você quiser de magnésio, inventam para você. Só que eles estão dando funções a esse uso de magnésio que não são funções que são cientificamente comprovadas, que tem prova de que isso funciona, né? E lembrando que, como todo suplemento em excesso, tem seus riscos. Magnésio em excesso também pode causar arritmias, pode causar diarreia, vômitos, pode dar também algumas alterações dermatológicas. Enfim, é perigoso o uso excessivo do magnésio. Um ponto interessante também é de que, como você falou, um ponto que eu acho que é importante a gente falar, hoje a gente busca tanto suplementos, soluções mágicas, que quando você vai somando vários desses pequenos suplementos que você usa de forma desnecessária, às vezes você está onerando uma família de ter uma boa alimentação, porque vai ficar com um custo tão elevado e sem uma comprovação a necessidade. Sobre os valores de suplementação são altíssimos. Esse mercado que muitas vezes o trabalho no consultório a gente levar uma reflexão. Vem cá, assim, com tudo isso você está gastando procurando essa solução mágica para a sua saúde. Será que não era melhor você investir isso numa alimentação mais adequada, uma alimentação nutritiva, uma academia, um exercício físico adequado, do que você gastar tanto em suplemento? Então, vai aí uma reflexão no final do programa. Não sou filósofo, mas é bom a gente pensar um pouquinho, às vezes, o caminho que a gente está tomando das coisas. É verdade. Já aconteceu lá no consultório, para finalizar aqui, doutor? Chega lá, eu já tomo tudo isso aqui e o doutor tem que tirar alguns suplementos? A gente tá falando de indicar, mas às vezes é necessário retirar. Acontece? Muito. O geriatra, às vezes, até criticado por tirar coisa que não devia. Vamos prestar atenção, mas aqui no programa a gente aprendeu muito. Dr. Luiz Rosa, geriatra do Actol Hospital, sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Espero te encontrar breve. Obrigado pelas dicas, foi de grande valia, levando informação e qualidade de vida para o pessoal que acompanha o nosso programa. Muito obrigado. Aonde encontra o doutor? Eu trabalho atualmente no Hospital Actual tenho o número do meu consultório, tenho um Instagram profissional, é doutor.luizrosas. Você pode agendar a sua consulta, caso tenha interesse em me conhecer pessoalmente. Muito bem, pode mandar uma perguntinha lá pro doutor, tenho certeza que ele sempre muito carismático, prestativo, vai te responder. Repete o Instagram, doutor? É doutor.luizrosas, Luiz com S e Rosas. Rosas, muito bem, tá certo, leve o nosso abraço à família do Actol Hospital. Muito bem, você de casa não sai daí, porque a gente vai para um rápido intervalo e o Mais Saúde volta daqui a pouquinho com mais um convidado especial. Não saia daí.
Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. Você continua acompanhando a nossa programação, o nosso programa em 8.1 na TV aberta e também nos nossos canais na internet. Participe com a gente, consultório continua aberto e a sua participação aqui, a sua consulta é grátis. O assunto de agora é obesidade. Você que já tentou várias alternativas, ouve falar de muitas outras alternativas para você emagrecer, a gente vai falar com quem entende do assunto e vamos falar de um produto que chegou e está chegando no mercado, que é a Mounjaro. Já ouviu falar do Ozempic? Agora também a Mounjaro está em alta. Vamos saber a diferença, os pós e contra sobre essa medicação. Com quem entende do assunto. Eu tenho o prazer de recebê-la mais uma vez aqui no programa, a endocrinologista, a doutora Karina Alvarenga. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde, doutora. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, colaborar com as notícias, colaborar com as atualizações e ajudar a população a compreender um pouco mais. Muito bem, a gente convida você de casa a estar participando com a gente no nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela, para você mandar a sua pergunta e o mais importante, tirar todas as suas dúvidas através do 999 47 45 15. Aproveita que o consultório aqui está aberto, tá bom? Doutor, é isso, muito se fala da obesidade e para quem tem obesidade, a gente já falou em outras oportunidades que a obesidade é uma doença. E muitas das vezes as pessoas querem de imediato, né, deixar de ter a obesidade, emagrecer, procura várias alternativas. Antes da gente falar, né, da Mounjaro, que é a nossa pauta de hoje, Ozempic e tal, vamos só dar uma pincelada na preocupação do planeta, do mundo inteiro sobre a obesidade. A gente está vivendo uma pandemia de obesidade, né? Não é mais só uma epidemia. As pessoas estão ficando obesas, as crianças obesas, e normalmente as pessoas se culpam até a tecnologia, culpam o estilo de vida atual, que é o estilo de vida moderno, mas não. O cerne desse problema, lá no fundo, a gente sabe que é uma programação genética do cérebro. O nosso cérebro é programado para ter o impulso alimentar, comer aquilo que está na minha frente, comer sem perceber. Até mesmo os padrões alimentares, como fome emocional, beliscador, o hiperfágico, tudo isso é guiado, é coordenado por uma programação cerebral genética, que num momento da vida, num determinado gatilho, com um determinado gatilho, deflagra e a pessoa começa a ganhar esse peso. A falta de vontade de fazer exercício também é programada pelo cérebro, também é uma doença genética. Enfim, a gente tem 900 losses, lugarzinhos no mapa genético que levam o paciente a acumular gordura a qualquer peso. Mesmo que ele faça exercício, dieta, ele não vai dar conta de controlar, porque a genética é maior do que a força de vontade. Então, não é culpa sua, é culpa de uma doença crônica que deve ser tratada com responsabilidade. E pode-se dizer, doutora, que existe a notícia boa nisso tudo, que tem cura para a obesidade? Então, no momento, até o atual momento, a gente fala que obesidade é doença crônica. Tudo que é crônico tem que ter tratamento para o resto da vida. Então, diabetes, tem que usar remédio para o resto da vida? Tem. Hipertensão é doença crônica, tem que usar para o resto da vida. Porém, as novas medicações, as novas tecnologias que estão chegando, vêm com a promessa de mudar o set point, quer dizer, de mudar a regulação do peso lá no cérebro, lá no sistema límbico, que é o que guia o nosso comportamento, e talvez, num futuro breve, curar a obesidade. Mas isso ainda são pesquisas. Por enquanto, a gente tem que entender, não é culpa do seu ente querido que ele está comendo mais do que ele deveria ou fazendo menos exercício do que ele deveria para estar no peso ideal. É culpa da genética, da programação. E
e ele precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, já que não se fala em cura ao 100%, doutora, existem as alternativas. Sim. Os tratamentos, os medicamentos. Em todos os casos de obesidade, quando o paciente é diagnosticado com obesidade, tem que usar o medicamento ou a gente consegue outros tratamentos sem medicamento? Qual que é a sua avaliação? Até porque a doutora é expert no assunto, tem autoridade para poder falar sobre isso. Eu trato bastante obesidade, né? Pacientes com obesidade, e sou uma paciente obesa controlada. Então, é sentir na pele a dor do outro. Essa pergunta é muito interessante, ela tem várias nuances. Primeiro, perder peso não é só para quem quer, é para quem pode. Como assim, Karina? Você está sendo arrogante. Eu ia te perguntar, né? Isso, como assim? Não, eu não estou sendo arrogante. É porque só consegue perder peso sem medicação um paciente a cada 10. Então, quer dizer, é exceção. 10% de todos os obesos vão conseguir perder peso sem uma medicação anti-obesidade. A gente não está falando de medicação off-label, de suplementação, de medicação que não é aprovada pelo consenso. Nós estamos falando de um tratamento com responsabilidade, sim. Tá? Porém, isso também depende do tempo de obesidade. O que a gente tem alertado os pais nesse primeiro momento? As crianças, 50% das crianças brasileiras estão acima do peso. É um número preocupante, metade. Metade das crianças. E quanto mais precoce for o tratamento, maior a chance de sucesso. Por quê? Como é uma doença inflamatória, ao longo do tempo, quanto mais tempo no estado de excesso de peso e obesidade eu fico, mais cicatrizes vão formando no meu cérebro. Essas cicatrizes são chamadas glioses. E cicatriz, quando a gente machuca para tirar uma cicatriz, é difícil, não é? Imagina uma cicatriz lá no seu sistema límbico, é o sistema das emoções, o sistema do prazer, todo ali machucadinho pela inflamação causada pela obesidade. Então, quanto mais rápido a gente resolver o problema, mais fácil é. E outra coisa importante, o seu cérebro vai deixar você perder peso nos 3 a 6 primeiros meses, que é a fase ativa. O peso faz de uma vez. Depois, a tendência é ter uma modulação dos neurotransmissores, um reequilíbrio, e a cada quilo perdido, você reduz o seu metabolismo em 100 calorias e aumenta a sua fome em 30 calorias. Ou seja, cada quilo que você perde, você sai dele com o metabolismo mais baixo e mais fome. Isso é o quê? É o cérebro tentando te levar de novo para o peso máximo, que é o peso máximo ideal geneticamente para você. Ele não entende que perder peso é bom, ele entende que estar obeso é bom. Muito bem explicado, e falou quem pode falar do assunto, gente, quem tem autoridade. Resumindo, doutor, é mais ou menos assim. Quando você está feliz, você vai comer. Quando você está triste, você vai comer. É o cérebro querendo enganar, seria isso? Exatamente. O nosso corpo, o nosso dia a dia. Isso, é o cérebro te dando o famoso migué, né? E hoje a gente vai saber se a Mondiaro, que está chegando aí no Brasil, chega quando, doutora? Eu vou no lançamento que é em junho. Eu não sei a data específica, mas eu já estou confirmada no lançamento em junho. Muito bem. Depois do lançamento, a doutora volta aqui para falar mais sobre isso. E a gente vê principalmente nas redes sociais, influencers, né, já utilizando, artistas usando, pode-se dizer, essa medicação, essa alternativa, essa tecnologia. Antes da gente chamar o intervalo, eu gostaria que a doutora falasse a diferença da Ozempic, que foi uma das primeiras que a gente ouviu falar para poder emagrecer, e agora se fala muito da Mondiaro. Qual que é a diferença entre as duas? Então, a Ozempic, ela veio com a proposta de controlar glicose, não de perda de peso, mas há sim uma perda de peso com ela.
E a perda de peso da substância que tem na Ozempic, que é a semaglutida, ela acontece mais eficaz quando a gente compra o Wegovy, porque ele tem uma dose maior. E a Ozempic, ela inibe um receptor do hipotálamo da fome no trato gastrointestinal, estômago, intestino, para reduzir a motilidade gástrica. A tizerpatida, que a gente tem a Mounjaro e o Zepbound, que são 2 nomes comerciais, ela inibe 2 receptores. Então, ela é mais potente. Ela tem uma potência... Ela é mais eficaz. Mais eficaz. Ela tem uma potência maior no endpoint triplo. Perda de peso, controle da glicose, porque ela vem também para diabetes, e ainda a chance de não fazer hipoglicemia. Ela não faz hipoglicemia, ou faz menos, né? Para a obesidade, então, a Mounjaro ela é mais eficaz. Mais eficaz. E para o diabetes também? Também. Porque ela é um receptor duplo, né? Um inibidor de 2 receptores. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a nossa pauta é sobre a Mounjaro, que está chegando aqui no Brasil oficialmente, e a gente vai saber os pós e contras também. Se você tem alguma dúvida sobre obesidade, aproveita a participação aqui da nossa convidada para você esclarecer, tá bom? Vamos então, produção, para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. No nosso último bloco, a gente volta falando sobre obesidade e o uso da Mounjaro aqui no Brasil, que está chegando oficialmente esse ano. No nosso bate-papo, a gente volta com ela, a endocrinologista, a doutora Karina Alvarenga. Doutora, a gente falou da diferença da Mounjaro, da Ozempic e outros mais que estão aí no mercado, mas falamos que a Mounjaro é a mais eficaz, a mais eficiente. E as contraindicações, os efeitos colaterais, quem não pode? Eu ia te perguntar quem pode. Vou fazer uma pergunta mais simples, talvez seja de ser respondida. Quem não pode jamais fazer o uso da Mounjaro? Isso, assim como todas as canetinhas que vêm para controle do diabetes e controle do peso, os pacientes que já tiveram pancreatite, o que é pancreatite? É uma doença muito grave, dá uma dor em faixa na altura do estômago e o paciente é hospitalizado. Então, pacientes, por exemplo, que já tiveram pedra na vesícula, caiu no canal, entupiu o canalzinho do pâncreas, fez pancreatite, o paciente que bebe um pouco mais e numa dessas libações alcoólicas, nesses exageros, teve uma pancreatite, não deve usar nenhuma dessas canetinhas, nem a tizerpatida, nem a semaglutida, nem a liraglutida ou qualquer um desses agonistas de GLP-1 que são chamados. E também, se você tiver uma pedrinha na vesícula, uma litíase biliar, é recomendado que a gente faça a colecistectomia, retire a vesícula cirurgicamente antes de usar. O lado bom é que essas medicações, elas não têm muita contraindicação no sentido de posso misturar com remédio do psiquiatra? Pode. Posso misturar com contraceptivo, anticoncepcional? Pode. Ele não tem muito efeito de um medicamento sobre o outro, sabe? Interação medicamentosa. Então, isso é muito legal. Efeitos colaterais, se você for acompanhado por um bom médico, ele vai saber te explicar cada efeito e por que você está tendo esse efeito. Por exemplo, os pacientes, aqui em Minas a gente come muita coisa gordurosa, banha de porco, carne gorda, né? Muita comida que o David adora fazer aí. Aquelas típicas, né? da roça, aquelas da roça. E essas medicações, elas diminuem a motilidade do estômago e intestino. Se você come gordura, aquilo ali não vai fazer digestão. Então, você vai ter náusea, vai ter vômitos. O que a gente tem que fazer? Reduzir a gordura, né? Usar um remédio para náuseas e vômitos. Então, os efeitos colaterais, basicamente, eles são do trato gastrointestinal. Náuseas, às vezes vômito e
também, às vezes, uma constipação intestinal ou uma diarreia. São efeitos brandos que, se a gente usa de forma correta a medicação, dá para contornar, tá? Tem como a gente tratar esses efeitos ou evitá-los, mas uma coisa que me preocupa mais, Sim. a automedicação sem acompanhamento médico, Muito bem, nutricional, muito bem. Ele está fazendo o quê? Está fazendo as pessoas perderem músculo. Não porque a medicação faz isso, mas é porque não é usar o medicamento. Não existe um medicamento que te emagrece. Existe um medicamento que ajuda na sua mudança do estilo de vida. Então, você tem que ter uma dieta calculada, quanto de proteína. Se você tem uma obesidade sarcopênica, será que precisa de uma creatina? Cada paciente é único e precisa ser individualizado no tratamento. É importante essa fala, essa é a tecla que a gente... Para quem acompanha o programa, essa é a pergunta e a atenção que eu faço com todos que participam aqui do programa, que é a automedicação, por isso que é muito válida, né, as suas palavras, doutores. E além disso, nesse viés a gente pode também estender para falar do falso, das falsas canetinhas. Eu gostei dessa palavra. Mondial, Ozempic são as falsas canetinhas que vão chegar, que já chegaram, na verdade, com fácil acesso à internet. A gente tem que salientar e tem que ter o selo da Anvisa, tudo certinho. Não só isso, tem muita gente importando, né? Porque há 3 anos eu conheci a tizerpatida na Califórnia, num congresso que chama Obesity Week. Assim como eu conheci a retratutida, assim como eu conheci outra medicação que vem com o propósito de perda de peso e ganho de massa. Essas medicações são revolucionárias. Porém, quando você importa isso de uma forma qualquer, né, sem um controle, você não sabe o que está ali. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que vieram de outros consultórios, não médicos, inclusive, usando aí um Mondiauro importado e não tiveram efeito nenhum. Como você não tem efeito nenhum se o medicamento é tão potente e reduz a ingestão de 40% de calorias? Então, não era Mondiauro, entendeu? E outra, o que você está tomando? Quando você vai num consultório que o médico te aplica uma medicação e manda você embora sem uma bula, sem uma receita, o que você está tomando? Então é muito perigoso. E outra que às vezes, como veio condicionado, porque ela tem que ficar na geladeira. É uma medicação que tem que ser resfriada. Para você importar, como que ela veio trazida lá de fora? Tudo isso é importante. Agora, nós temos hoje no Brasil algumas farmácias de importação que podem fazer esse trabalho com segurança. Mas tem que ser através de uma farmácia que faz importação. E aí fica mais caro, porque tem toda a burocracia de uma importação de medicamento. Por isso, a importância do especialista, que ele vai te indicar o lugar certo onde você adquirir as famosas canetinhas, no caso aí que a gente está dizendo, que é a Mondial, o Ozempic ou outras. Cada caso é um caso, voltando a falar. Uma pergunta que me vem agora é: crianças podem usar adolescente a partir de que idade, doutora? Ai, que linda essa pergunta, então. A gente tem muito preconceito com medicamentos anti-obesidade. E uma dessas canetinhas está aprovada para crianças acima de 12 anos, que é a liraglutida, a famosa Saxenda, né? E os pais têm aí um temor, mas é uma medicação, gente, que melhora, previne, né? Previne diabetes, melhora colesterol, melhora a pressão arterial, diminui o risco de infarto e AVC. Combater a obesidade é reduzir o risco de 14 tipos diferentes de câncer. Imagina o que é isso. E agora, com a semaglutida, saiu ainda que ela reduz a vontade de bebida alcoólica, de tomar bebida alcoólica, né? A pessoa, não quero, tomava muito e de repente, não quero. E também que reduz o índice de demência nos idosos, porque ela estabiliza o vaso sanguíneo. Então, são medicamentos realmente revolucionários, mas que não devem ser usados sem um acompanhamento, sem uma orientação, porque é um tratamento. E por quanto tempo, doutora, a utilização, né, dessas canetinhas, é por muito tempo esse tratamento ou chega um momento de que a gente não precisa mais? Então, vamos lá, né?
Obesidade é considerada doença crônica. Então, se eu vou tratar uma doença crônica, eu tenho que tratar para o resto da vida. A gente se esbarra ainda no preço dessas medicações, porque como elas são mais recentes no mercado, não tem concorrência. Se não tem concorrência, o preço ainda é muito alto, né? Mas se eu pudesse, usaria na caixa d'água. Fazer um pacto com a Copasa, põe na água. Por quê? Porque ela realmente traz muitos benefícios. O que a gente faz no consultório? O paciente não consegue manter para sempre. Então, a gente faz uma perda de peso ideal para aquele paciente, que não é o peso ideal calculado, é o peso individualizado. E quando ele atinge, a gente calcula o peso alerta. Vamos supor que eu perdi 30 quilos. Meu peso alerta é 5% do que eu perdi. Então, vão ser 5 quilos. Se eu ganhar 5 quilos, eu tenho que voltar para retomar o tratamento. E quanto mais precoce eu tratar, olha, na minha segunda gravidez eu engordei e fiquei obesa, mas imediatamente eu procurei o tratamento. Então, você tem pouco tempo de obesidade. A sua necessidade de remédio também vai ser por pouco tempo. E a sua chance de sucesso é maior. Muito bem explicado. Eu adoro quando a doutora vem aqui no programa, que ela explica com detalhes, professora também, com paciência, né? E quando se usa alguns termos, né, mais técnicos, fica de forma popular mais fácil o pessoal de casa entender. E é por isso que eu te agradeço pelas explicações, pelo seu tempo. Sempre que eu chamo a doutora, ela sempre... David, pode contar comigo que eu vou. Obrigado por ajudar a nossa sociedade a ter mais saúde, levando informações. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre que tiver novidades eu te dou um alô no WhatsApp. Logo após o lançamento da Mão de Ar aqui no Brasil, a gente se encontra por aqui, tá bom? Pode deixar. E aonde que encontra a doutora, as redes sociais, como que faz se alguém tem alguma dúvida, quer te chamar, quer esclarecimento, como é que faz? Dúvidas vocês podem mandar no Instagram, @DRA, né, de doutora Karina Alvarenga. Meu Instagram é esse. E a gente está atendendo ali na Clinique, que é a esquina com a Padre Almir e Maestro Augusto Borges, onde atende a doutora Nara, que é mais antiga aqui, talvez seja um ponto de referência, né? O doutor Renato Ventura. Então, nós estamos ali. Estamos também no Unipan, né? Atendendo boa parte pelo SUS. Muito bem, é isso. Obrigado mais uma vez, tá bom? Pela contribuição, nem é participação, é contribuição de uma vida melhor a todos nós. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Vamos cuidar da saúde. A gente se encontra. Até o próximo programa.